Olá, amigos. Prazer mais uma vez estar aqui para realizar este trabalho que é feito pelo Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, que é o das palestras virtuais. Eu sou o Afrânio e, como vocês sabem, essas palestras virtuais são gravadas para serem radiadas nesta época de pandemia nos horários que normalmente a Casa Espírita, o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, realiza as suas reuniões públicas. Hoje o tema que abordaremos será do Livro dos Espíritos sobre idiotismo e loucura, mas antes de chegarmos ao início da nossa palestra, precisamos ler a mensagem de hoje do nosso querido Chico Xavier, é o pensamento do Chico, e nós o extraímos do livro Orações de Chico Xavier. Esse livro, Orações de Chico Xavier, apesar do nome, não é um livro de orações, propriamente dito, é um livro de pensamentos. Pensamento do Chico, coletados por Carlos Batteri. É um livro muito interessante, que eu recomendo a todos os nossos irmãos que nos ouvem nesse instante. E eu escolhi para hoje o pensamento que está na página 29 do livro, chamado Lutas Íntimas. Peço sempre aos bons espíritos que me auxiliem com minhas lutas. Todos precisamos das dificuldades para crescer. Não devemos orar para que não tenhamos problemas, mas sim para que eles não nos embaraçem. A luta é necessária. Quem ora com a ideia de se isentar das provas, ora sem compreensão do espírito da prece. Então, nosso Chico nos mostrando o verdadeiro sentido da oração para todos nós, né? A oração não deve ter o propósito de nos afastar das provações que temos que enfrentar. Ela tem que ter o propósito de nos ajudar a vencer esses embaraços da nossa existência. Então fica aí o pensamento do nosso Chico, sempre muito oportuno. E hoje nós escolhemos como leitura da página inicial do livro Agenda de Luz, psicografado pelo Chico, a lição número 5, que é de Emmanuel. E Emmanuel nos diz assim: no tempo infinito, o hoje é o reflexo do nosso ontem, tanto quanto o amanhã será, como é justo, a projeção do nosso hoje. Recebe cada dia por flama de luz que podes aproveitar no engrandecimento da vida que te rodeia. Somos servos privilegiados, com valioso empréstimo de dons sublimes. Abstenhamos-nos desse modo da perda de tempo e ataquemos as tarefas que nos compete atender. Então, nosso Emmanuel nos lembrando da importância do aproveitamento do tempo, né? E lembrando sempre que o que semeamos hoje colheremos no futuro. E devemos, portanto, colher o bem para que a colheita no futuro, seja nesta encarnação mesmo, seja em encarnações futuras, seja adequada à nossa necessidade e, sobretudo, adequada ao que nós esperamos. Então é isso, meus amigos. Feito este preparo, agora sintonizados por esses pensamentos dos amigos espirituais, vamos iniciando a nossa reunião, fazendo a nossa prece. Agradecendo ao Senhor Jesus esta oportunidade de trabalho, de aprendizado, de reflexão, e rogando a Ele, nosso Mestre querido, que nos ampare a todos, para que tenhamos o melhor rendimento, o melhor aprendizado das lições que hoje serão estudadas. Abençoa, Mestre Jesus, a todos os nossos irmãos que sintonizam conosco nesse momento e a todos aqueles que gostariam de fazê-lo e não podem por razões diversas. Abençoe ainda, Senhor Jesus, toda a nossa sociedade, não apenas
dos companheiros da nossa casa espírita, mas também da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo em geral, que se veem hoje vítimas, que se veem hoje alcançados por esta pandemia de tentáculos mundiais. Abençoa-nos, portanto, Senhor Jesus, para que, humildemente, façamos a nossa parte, levando não apenas o esclarecimento às pessoas que nos sintonizam, mas, sobretudo, a esperança num mundo melhor. Portanto, Senhor Jesus, em Teu nome, e em nome de todos os mentores espirituais da casa, especialmente Eurípides Bassanufo e Chico Xavier, e em nome de Deus, estamos iniciando nosso estudo do dia de hoje. E como disse inicialmente, hoje vamos estudar do Livro dos Espíritos, a loucura e a idiotice, né? É um tema complexo, um tema bastante atual, como vocês vão ver, e que nós precisamos entender bem, né? Eu resolvi, então, em primeiro lugar, fazer uma contextualização, uma pequena brincadeira, né? É tanta confusão que não se sabe exatamente onde fica a fronteira entre a loucura e a idiotice. Os tolos consideram os dois fenômenos como coisas iguais, mas tem muita diferença entre um louco e um idiota. O cidadão passava de carro em frente ao hospício quando o pneu furou. Tirou a calota, desaparafusou os 4 parafusos, apanhou o estepe e fez a troca. De repente, outro carro passou por cima da calota, os 4 parafusos voaram e sumiram. E agora? Só então ele reparou que havia um louco na janela do hospício. Claro que dele não podia vir ajuda. Mas o louco, olhando para ele, ensinou: cada roda tem 4 parafusos. Tira um de cada roda, fica com 3 para prender o estepe. E as 4 rodas ficarão presas, cada uma com 3 parafusos. O cidadão obedeceu. Viu que o louco tinha razão. Pensou em agradecer ao maluco que da janela ria para ele amistosamente. Achou que era demais e perguntou: afinal, está aí no hospício por quê? Tenho a impressão de que você é muito normal. Com um riso mais aberto ainda, o louco respondeu: estou aqui no hospício porque sou louco e não por ser idiota. Então, meus amigos, está aí uma pequena brincadeira que se faz quando a gente confronta essas duas palavrinhas, o louco e o idiota, que são as palavras utilizadas por Kardec para refletir sobre as questões 371 a 378 do Livro dos Espíritos. É claro que essa piada não exprime a complexidade do tema, né? Mas uma brincadeira. Nós, hoje, temos um tema que tem evoluído constantemente, né? Na época de Kardec, por exemplo, não se falava em autismo, né? E hoje nós temos esse tema sendo encarado como transtornos e deficiências mentais que ocorrem na infância, né? E esse termo genérico, transtornos e deficiências mentais na infância, abrange não apenas a questão da oligofrenia, onde se insere a idiotia, né, como também o autismo. Acho que é necessário a gente fazer algumas pequenas colocações sobre as diferenças entre todas essas espécies, para que nós não nos confundamos, né? Porque o pensamento, o conhecimento da psiquiatria, da psicologia, tem evoluído muito nesse campo. Então, o que pude apurar no momento é que, quando a gente fala em transtornos de deficiências mentais na infância, estamos falando de duas espécies, né? Estamos falando do autismo e da oligofrenia. A oligofrenia, nela se insere a idiotia, como nós vamos ver.
Primeiro vamos falar do autismo. O autismo é denominado transtorno do espectro de autismo, conhecido pela sigla TEA. TEA. É uma desordem na qual uma criança jovem não pode desenvolver relações normais, se comporta de modo compulsivo e ritualista. Os sinais do autismo normalmente aparecem nos 3 primeiros anos de vida. Não se conhece a causa do autismo. Uma criança autista prefere estar só. Tem dificuldades em formar relações pessoais íntimas, como abraçar, olhar nos olhos. Resiste às mudanças, é excessivamente presa a objetos familiares e repete continuamente certos atos e rituais. Então, essa é a criança autista, né? A criança pode começar a falar depois de outras crianças da mesma idade, pode usar o idioma de um modo estranho, ou pode não conseguir por não poder ou não querer falar nada. Então, esse é o perfil do autista. Mas não se confunde autismo com oligofrenia. Oligofrenia é um retardo mental, também é chamada de deficiência mental, né? A oligofrenia caracteriza os indivíduos que possuem menor grau de desenvolvimento intelectual. Essa oligofrenia designa uma série de casos onde há um déficit de inteligência no ser humano. E há uma gradação, né? A ciência chama de tríade oligofrênica, que vai desde a debilidade até a idiotia. São debilidade, imbecilidade e idiotia. Essa é a tríade. Então a idiotia da época de Kardec se insere hoje na oligofrenia. Então hoje o termo oligofrenia é sinônimo de deficiência ou retardo mental. É isso que a gente tem. A Unicef, a PAI e outras associações e organismos internacionais recomendam a utilização de termos como portadores de necessidades especiais para todas essas espécies que nós estamos mencionando. Porque ela é uma expressão menos agressiva, né? Não é uma expressão que não agride, né? Como cretino, idiota, imbecil. E, embora fossem termos científicos lá na época de Kardec, né, muitas vezes tinha um conotativo de ofensa, né, e dificultavam a inclusão social. Então é isso, meus amigos. A oligofrenia constitui os casos onde a capacidade cognitiva do indivíduo, medida pelo chamado QI, que é o quociente de inteligência, oscila dos graus de 0 a 90. Tem-se como grau de normalidade intelectual os graus de 90 a 110. Cerca de 68% da população, acima da qual encontram-se os indivíduos considerados gênios, né? Então, 68% da população tem QI de 90 a 110. Acima disso aí são pessoas consideradas gênios, acima dos 110. Né? E abaixo dos 90, né, de 0 a 90, como vimos, são pessoas, portanto, com deficiência mental, deficiência ou retardo mental. Então, essas são observações para nós nos situarmos em relação ao tema, as terminologias, principalmente, propostas na época de Kardec e as terminologias no dia de hoje. Então, existem 3 tipos de oligofrênicos. Os oligofrênicos suaves são aqueles que possuem debilidade mental, abarcam as inteligências limítrofes à normalidade, sem grandes prejuízos para a capacidade socializante dos portadores. A capacidade cognitiva permite, por exemplo, o aprendizado da leitura e escrita. Temos os oligofrênicos moderados, que são aqueles que possuem imbecilidade. O complemento do intelecto já se faz de forma a incapacitar o indivíduo para maiores aprendizados.
conservando, entretanto, a capacidade de obedecer a ordens e cumpri-las de forma cabal. Aprendem a falar sem maiores dificuldades. E os oligofrênicos profundos, que são os chamados idiotas. São aqueles que possuem idiotia, grau máximo de oligofrenia. Os indivíduos desse grupo têm dificuldade de aprendizado até mesmo da fala. Não têm pudores ou preocupação com a própria higiene. É um termo obsoleto, absorvido pela cultura popular como ofensa. Então, quando Kardec se refere à idiotia, ele está se referindo à oligofrenia nos dias de hoje. Ou melhor, aos portadores de necessidades especiais. Kardec ainda faz uso de um outro termo, nós vamos ver aqui quando estudarmos as perguntas, ele fala em cretinismo. Essa expressão cretinismo, tecnicamente, ela caracteriza o estado mórbido da pessoa que tem ausência da glândula tireoide ou pela insuficiência muito acentuada do funcionamento dela. Eu acredito que não seja nesse sentido que Kardec coloca as suas ideias, mas talvez no sentido de aquela expressão que caracteriza o comportamento, a atitude própria da pessoa insolente, atrevida, cínica. Então é isso. Há uma diferença, então, entre a oligofrenia, em todas as suas modalidades, e especialmente na idiotia, e a loucura, que nós podemos também chamar de demência. A loucura ocorre quando o indivíduo teve completo desenvolvimento de suas faculdades mentais, perdendo-as posteriormente. Então, o louco, ele nasce sem problemas mentais e, com o passar do tempo, desenvolve-se nele essa deficiência mental. É a loucura. Ela ocorre depois. Ele nasce e, durante um tempo, ele vive normalmente, mas depois se desenvolve essa morbidez. Já na oligofrenia, não. A morbidez ocorre antes desse desenvolvimento. É um problema que ocorre por razões que não se sabe determinar, mas a criança já nasce com o problema. A loucura, portanto, o sentido moderno de loucura, é de que, também chamada de demência ou insânia, é uma condição da mente humana caracterizada por pensamentos considerados anormais pela sociedade. É a loucura. Esse tema é um tema muito complexo, nós estamos apenas dando uma pincelada. Achei interessante fazer essa diferença entre a loucura e a idiotia, mostrando que a idiotia é um tipo de oligofrenia, é um tipo mais grave de oligofrenia, e que a loucura não. A loucura é diferente. A loucura, a pessoa nasce, vamos dizer assim, sadia, do ponto de vista mental, e depois desenvolve a loucura. A oligofrenia, nela inserida a idiotia, a pessoa já nasce com o problema. Isso que a gente queria mostrar. Segundo pesquisei, as psicoses são as modalidades mais intensas da loucura, porque se constituem de ruptura entre o eu e a realidade exterior. Loucura, portanto, é um termo genérico que abrange vários estados patológicos da mente. A loucura é um termo genérico, e é nesse sentido que Kardec também aborda o assunto. Há uma obra clássica no Espiritismo chamada A Loucura sobre um Novo Prisma. É um livro do Dr. Bezerra de Menezes, escrito quando ele ainda estava encarnado. E ali o Bezerra de Menezes faz a diferença entre a loucura científica e a loucura por obsessão. Então, recapitulando, a loucura é alguma coisa que acontece à pessoa que inicialmente está sã e depois se enquadra nesse conceito de loucura. Então, Bezerra de Menezes coloca a loucura científica
e a loucura por obsessão. Quer dizer, a pessoa nasceu sã, mas se desenvolve nela uma patologia, né, que vai fazer com que ela seja considerada louca pela ciência. Então é a loucura científica. Ou há uma influência espiritual tão grande que faz com que o indivíduo seja considerado louco, né, mas por ação de espíritos sobre aquela pessoa. Espíritos desencarnados, né? O Bezerra, então, faz uma correspondência, porque Kardec fala em loucura patológica e fala em obsessão. Então, vejam, meus irmãos, como o tema é complexo, né, porque ele comportaria ainda mais desdobramentos, mas nós não estamos aqui falando sobre psiquiatria, nós estamos aqui apenas procurando nos colocar em relação ao tema do Livro dos Espíritos. Então, do 371 a 374, as questões do Livro dos Espíritos, Kardec se refere à idiotia ou oligofrenia profunda, né? E de 375 a 378, a loucura propriamente dita. Esse reloginho corre pra caramba, né? Já se foi metade do nosso tempo aí e a gente não entrou ainda no fundamento espírita, né? Mas vamos ver aqui. A questão 371, Kardec perguntou aos espíritos se tem fundamento pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior. Quer dizer, o espírito que está encarnado, né, num desses corpos de pessoas que já nasceram com o problema, né, são espíritos de natureza inferior? Essa é a questão que Kardec propõe. E é claro que os espíritos respondem que não tem nenhuma natureza inferior. Eles trazem almas humanas que, não raro, são mais inteligentes do que nós supomos. Sofrem por insuficiência dos meios que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então não existe um instrumento adequado para que esses espíritos se comuniquem. E por isso ocorre essa idiotia, né? Essa oligofrenia grave que se chama idiotia, né? Quando Kardec trata desse tema, ele está querendo se referir à responsabilidade, né, que essas patologias trazem para esses indivíduos à luz da justiça divina, à luz da doutrina espírita, né? Qual o nível de responsabilidade desses espíritos que nascem em corpos que não conseguem expressar o pensamento deles, né? Aí Kardec, na pergunta seguinte, na 372, ele pergunta justamente isso. Qual o objetivo da providência divina criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Eu diria seres sofredores, né? Seres que não podem expressar o seu pensamento através dos corpos que possuem. E aí os espíritos respondem: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então vejam, meus amigos, né, a importância daquele pensamento que eu li inicialmente de Emmanuel, né, nos falando da necessidade de aproveitamento do tempo que nós estamos semeando hoje o nosso futuro. Se nós semeamos mal, se nós abusamos das faculdades que temos hoje, podemos vir numa condição de idiotas numa outra encarnação, né? É uma forma que tem a providência divina de nos responsabilizar. A lei nos responsabiliza pelos nossos atos. Não há nada que a gente faça que não seja submetido à responsabilidade que todos nós temos que ter sobre os nossos atos. É inútil a gente achar que nós estamos, muitas vezes, iludindo a espiritualidade
iludindo os encarnados, nós seremos responsáveis. E essa responsabilização se dá através da nossa própria consciência, como nós sabemos, né? É a nossa consciência que lá na frente vai nos acusar dos nossos equívocos e vai nos mostrar a necessidade de nós sermos submetidos a um processo corretivo como esse, né? Kardec, comentando esse estudo, né? Comentando essa questão, ele fala que o músico excelente, ele compara a situação do idiota a um músico. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará ao ouvir boa música, o que não fará que o deixe de ser bom músico. Então é a situação desse oligofrênico que não consegue expressar a sua vontade. Ele não perde a sua genialidade, ele não perde a sua inteligência, ele não perde os seus dotes artísticos, intelectuais, mas ele não consegue se expressar como um bom músico, não deixa de ser bom, simplesmente não consegue um instrumento adequado à manifestação da sua genialidade. Na 373, qual será o mérito da existência de seres como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapazitados de progredir? Então, a pessoa não tem condições de progredir. Será que é isso? Porque não consegue expressar o seu pensamento, ela não tem condições de progredir. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram certas faculdades. É um estacionamento temporário, respondem os espíritos, né? Eu me lembro aqui da vida de Jesus Gonçalves, que, segundo relatam autores que estudaram a vida de Jesus Gonçalves, ele teria sido Alarico, um conquistador bárbaro, né, na época de Roma, e ele teria feito muita gente sofrer, né, comandava os seus exércitos e fazia com que esses exércitos invadissem, né, as cidades. Roma foi invadida por ele, né, como nós sabemos. Então, um homem que semeava realmente a dor, que semeava realmente a infelicidade. E segundo esses autores, né, tem até um livro do Eduardo Monteiro de Carvalho, sobre Jesus Gonçalves, que ele narra que, como aquele antigo espírito Alarico, ele ficou algumas encarnações reencarnando em corpos de idiotas, né? Idiotas, com debilidade mental, impossibilitado de externar o seu pensamento. Exatamente o que nós estamos falando. Para que ele pudesse, né, se reequilibrar para ter encarnações normais. E aí ele vem como Jesus Gonçalves, né, e nós sabemos que foi um espírito vitorioso na sua última encarnação aqui no Brasil, né? Então, na 374 tem uma pergunta bastante interessante. Na condição de espírito livre, quer dizer, espírito emancipado, né, espírito liberto parcialmente do corpo, durante o sono, durante o êxtase, né, durante esses momentos de desdobramento, né, tem o idiota consciência do seu estado mental? Ele sabe a situação em que se encontra? Então, os espíritos respondem: frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são prova e expiação. Então, ele compreende que aquela situação em que se encontra é por conta do que ele fez no passado. O livro Céu e Inferno, quarto livro da codificação espírita, lá no capítulo 8, quando fala das expiações terrestres, tem um depoimento de um espírito chamado Charles Saint-G, que era um idiota. Era um rapaz de 13 anos que estava encarnado, suas faculdades intelectuais eram nulas, a ponto de não reconhecer os próprios pais. Não podia tomar por si mesmo nem mesmo alimento.
dava-se nele completa suspensão do desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Esse rapaz, né, no momento de emancipação da alma, no momento que ele estava dormindo, provavelmente, ele se comunicou através de um médium, né, na Sociedade Espírita de Paris, e aí foram feitas algumas perguntas. É muito interessante vocês lerem, né, aqueles que tiverem mais interesse, né, o capítulo 8º da segunda parte do livro Céu e Inferno, Expiações Terrestres. Esse espírito, Charles de Saint-Dié, perguntado a ele, né, fizeram a ele a seguinte pergunta: presentemente, isto é, como espírito, tendes consciência de vossa nulidade neste mundo? E aí responde o Charles: de certo que sinto o cativeiro. E aí pergunta ele de novo: quando o corpo adormece e o vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesseis em estado normal? E aí vem a resposta dos espíritos: quando o corpo infeliz repousa, fico um pouco mais livre para alçar-me ao céu que aspiro. Né? Então, quando o corpo dele repousa, o espírito pode se comunicar. Eu devo dizer a vocês, meus amigos, vocês sabem que eu atuo, vamos dizer assim, na nossa casa-mãe, né, que é a Casa Espírita Eurípides Barçanufo, de onde surgiu o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Né? E como nós sabemos, o Núcleo de Espíritas Chico Xavier tem aí junto dele, né, aqui no ANIL, ele tem o GAPEB, que é o Grupo Assistencial Professor Eurípides Barçanufo, que se ocupa de jovens, né, e jovens adultos também, né, com problemas de, vou dizer, de oligofrenia, diante de tudo aquilo que a gente estudou, né, de oligofrenia. São esses jovens que trazem do berço as suas dificuldades. Bem, e nós sabemos que lá no Eurípides, na Casa Espírita Eurípides Barçanufo, que fica na Taquara, próximo dele nós temos a obra social Dona Meca. Essas duas obras, como núcleo, surgiram todas da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, como nós sabemos. E a obra social Dona Meca, ela atua junto a esses jovens com idade até 12 anos. Se não falha a memória, até 12 anos. Pelo menos era até 12 anos. Acredito que continue. Então, algumas vezes, participando de reuniões mediúnicas, nós tivemos a presença de espíritos, lá do Dona Meca, principalmente, não me recordo do GAPEB, né, mas jovens do Dona Meca, que se manifestavam mostrando inteligência, mostrando capacidade e passando conscientes, portanto, daquele momento que estavam vivendo, às vezes profundamente tristes, alguns revoltados pelaquela situação, mas no final conversávamos com eles e os acalmávamos e eles voltavam a esse cárcere que é o corpo deficiente que eles possuem. Então é perfeitamente possível que isso aconteça, né? Então essa passagem aqui desse livro é muito interessante, né? Eu acho que o livro Céu e Inferno, segunda parte, esses apontamentos sobre Charles de Saint-Dié, que é um idiota na época, né? E tem até depois tem a instrução de um espírito falando sobre os idiotas, né? Ele diz que os idiotas são seres castigados pelo mau uso de poderosas faculdades. Almas encarceradas em corpos cujos órgãos impotentes não podem exprimir seus pensamentos. Exatamente o que nós estamos falando, meus amigos. Mas vamos seguir para tentar abordarmos todos os temas aqui da nossa exposição. O Emmanuel, falando sobre esse tema, no livro Encontro Marcado, na lição 52, ele diz: quando passes diante de um irmão torturado por lesões cerebrais irreversíveis, não lhe voltes o rosto, nem recorras à eutanásia inconsciente. A eutanásia inconsciente significaria... A eutanásia é como se nós sabemos que é a boa morte, né? Nós tirarmos a vida de uma pessoa. Então, nós não devemos tratar essas pessoas como se estivéssemos
estivéssemos imputando a elas uma morte, né, sem que a gente perceba. A gente deve procurar agir com eles, interagir com eles, conversar com eles, porque afinal de contas ali está um espírito imortal que estará registrando o nosso sentimento, está registrando o nosso pensamento. E é nisso que trabalham aí a Obra Social Dona Meca, o Grupo Espírita Professor Euripides Massanufo, o GAPEB, né? Então é isso. E continua, Emmanuel. Quase sempre o companheiro situado na provação temporária da idiotia é um gênio fulgurante reencarnado na sombra a estender-te o pensamento aflito e mudo, necessitado de compaixão. Então ele está estendendo o pensamento dele, não pode externar o pensamento dele, mas nós podemos compreender a dificuldade que aquele espírito está passando por não expressar o seu pensamento e podemos tratá-lo com naturalidade, com fraternidade, porque é isso que nós podemos fazer. Qual o papel da família, né, nesse contexto? Fui pesquisar, né, como é que a gente pode ajudar. Então, o Richard Simonetti, num livro muito interessante chamado A Força das Ideias, quando ele fala sobre doentes mentais, né, na página 82 do livro, ele diz assim: o que pode a família fazer em benefício do doente mental? E aí responde o Simonetti. É uma espécie de pinga-fogo que ele faz, né? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. O primeiro passo é aceitá-lo com seu problema, considerando que é alguém que precisa de muita atenção, carinho, dedicação, tanto ou mais do que receberia se o seu mal fosse físico. Esse é o comportamento que ele deve ter. Voltando lá à expressão utilizada pelo Emmanuel de eutanásia inconsciente, a eutanásia inconsciente é ignorar, né, e não dar a essa pessoa que tem esse tipo de problema, né, esse tipo de idiotia, vamos chamar assim, atenção, carinho, dedicação. A gente não dá nada disso, isso seria a chamada eutanásia inconsciente que fala o nosso querido Emmanuel. Quanto ao mais, um ambiente ajustado, culto do evangelho no lar, as orações, o passe magnético, tudo ajuda, né? Aliás, o passe é muito importante. Nós hoje sabemos que existem vários sanatórios espíritas em nosso país, né? E esses sanatórios espíritas têm como parte do tratamento o passe, né? E esses sanatórios, não sei se o nome hoje persiste sanatório, mas seria nesse sentido de acolher essas pessoas que têm... aí seria loucura, né? Seria um tipo de loucura. O principal tratamento deles, claro, precisam de remédios, precisam de acompanhamento médico, mas o passe faz parte desse acompanhamento. É importante que a gente saiba disso. E aí a outra pergunta que o Simonetti faz: é razoável internar o doente mental em hospitais especializados? E ele mesmo responde: é uma tendência atual na psiquiatria para o tratamento ambulatorial. É importante que o doente não perca o contato com a família, a não ser quando apresente comportamento perigosamente agressivo. Então, se o doente não é agressivo, ele deve permanecer no convívio com a família, nesse sentido aí que a psiquiatria moderna caminha. Bem, praticamente vimos as perguntas referentes à idiotia, que era o que mais poderíamos ter dúvidas, né? Agora, com relação à loucura, a pergunta 375, qual na loucura a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. São os espíritos respondendo. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só fazer com auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos e este se lhe interrompe, no qual destes dependam a ação ou as impressões. Então,
se há um problema, se um problema no cérebro, por exemplo, se manifesta, evidentemente, essa pessoa não vai raciocinar com a lucidez que ela tinha antes desse problema físico se manifestar, né? Essa alteração no comportamento da pessoa pode se dar mesmo por um problema patológico, um problema científico, né? Isso a gente sabe, pode se dar por um problema obsessivo ou por uma associação de ambos, não é, meus amigos? Ou por uma associação de ambos. Há situações realmente que nos deixam muito pensativos a respeito de como proceder. Essa desorganização é sempre do corpo e não do espírito. O espírito continua lá, pensando como sempre pensou, mas o corpo apresenta uma deficiência e ele, então, o espírito deixa de exercer a sua independência espiritual, digamos assim, né? Então é muito importante que a gente saiba disso. Eu me lembro que há um livro muito interessante na literatura espírita, chamado Grilhões Partidos, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, em que o livro se desdobra justamente em relação a uma situação dessas de loucura. Uma festa de 15 anos, a jovem está dançando a valsa com o seu pai e, de repente, ela para no meio do salão e esbofeteia o pai, com quem ela sempre se deu bem. E ao longo do livro nós vamos ver que, naquele momento, ela passou a ter a influência de um espírito inimigo do pai. Um espírito que não conseguia exercer a influência sobre o pai, passa a exercer sobre ela e, dessa forma, faz com que sofra o inimigo dele, que é o pai. É um livro muito interessante, recomendo a leitura de todos para conhecimento do tema, melhor conhecimento do tema, envolvendo, portanto, a loucura, né? No livro Consolador, na questão 51, o Consolador é um livro de perguntas e respostas, como o Livro dos Espíritos, só que perguntam uma série de estudiosos, perguntam a Emmanuel, que responde a essas perguntas. Então, na questão 51, perguntaram a Emmanuel: a loucura é sempre uma prova? E aí responde Emmanuel: o desequilíbrio mental é sempre uma provação difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, pode representar o resgate de uma dívida do pretérito escabroso e desconhecido. Pode igualmente constituir uma resultante da imprevidência de hoje, no presente, que passa, fazendo necessária, acima de todas as exortações, aquela que recomenda a oração e a vigilância. Então é isso, meus amigos. Para evitar influências que a gente possa vir a sofrer, né? Porque nós sabemos, né? Nós sabemos que essas questões de obsessão, nós temos 3 níveis de obsessão. Temos a obsessão simples, que é uma perturbação espiritual, pela qual a maior parte de nós passa muitas vezes, né? E da qual nós saímos rapidamente, com oração, com trabalho, com a nossa dedicação ao trabalho no bem, principalmente, vindo à casa espírita, nos esforçando para afastar essas más influências espirituais. É a obsessão simples. Existe a fascinação, que é mais profunda, atinge principalmente aos médiuns, que se julgam infalíveis, insubstituíveis. Vale a pena estudarmos essa questão no livro dos Médiuns, na Gênese. São livros que tratam bem, o Livro dos Espíritos tratam bem desse tema. E tem, finalmente, a subjugação, né? Terminologia colocada por Kardec no Livro dos Médiuns e no Livro dos Espíritos, e também a possessão, que depois no livro A Gênese Kardec também coloca para nós. Na subjugação, né, justamente o encarnado passa a fazer a vontade do desencarnado.
para que nós não cheguemos a essa... Não estou dizendo que todos estejam sujeitos, mas aqueles espíritos mais endividados, quando são localizados pelos seus inimigos espirituais, eles podem sofrer esta influência. E como é que a gente se defende dessa influência? É o que está dizendo aqui, né? Oração e vigilância. Vigiar e orar, não foi o que Jesus falou? Nós temos que vigiar e temos que orar para que nós não sejamos influenciados. Porque na proporção em que nós vibramos, na mesma faixa que vibrávamos anteriormente em outras encarnações, nós podemos ser alcançados por inimigos do passado e podemos sofrer processos obsessivos mais complexos. Então, a saída é nós nos esforçarmos para fazer o bem e para neutralizarmos essas influências que possam vir sobre nós. Bem, meus amigos, o intuito aqui não é assustar ninguém, né? Apenas dizer que o trabalho no bem é o grande antídoto para todos nós. Precisamos trabalhar no bem. Precisamos nos esforçar para fazer o bem, né? Compreendo que estejamos em pandemia. A pandemia nos deixa preocupados, né? Principalmente quando temos em nossos lares pessoas com comorbidades, ou nós mesmos temos comorbidades, mas nós não podemos ficar ausentes das nossas responsabilidades como espíritas, com todo esse conhecimento que nós acumulamos ao longo dos nossos estudos espíritas, e deixar que os espíritos resolvam os problemas dos encarnados. Nós precisamos colaborar com os espíritos, porque afinal sabemos que foi André Luiz, uns dizem Emmanuel, outros dizem André Luiz, não importa qual dos dois, mas nós sabemos que Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Agora, se as criaturas não se apresentam para o trabalho, como é que nós vamos poder ajudar as outras criaturas? Nós, criaturas espíritas, conhecedores das verdades espíritas, como vamos poder ajudar as criaturas encarnadas que precisam de nós, né? Então, essa é uma reflexão que a gente quer deixar aqui nesta noite, né? É isso, meus amigos. Na questão 395 do mesmo livro Consolador, o Emmanuel esclarece que qualquer obsessão pode transformar-se em loucura. Não só quando a lei das provações assim o exige, como também na hipótese de obsidiado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças noviças que o cercam, preferindo esse gênero de experiências. Vamos dissecar isso aqui. Ele fala a lei das provações. A lei das provações é o seguinte: quando a gente faz o mal, a gente assume com aquela pessoa que sofreu a nossa ação maléfica, vamos dizer assim, nossa ação danosa, a gente assume com eles dá a eles a possibilidade de, ao nos alcançarem, de alguma forma, exercerem sobre nós a influência deles. É a tal da lei das provações que ele está falando aqui, né? Então, é o que disse Emmanuel. Quando a obsessão pode transformar em loucura, não só quando a lei das provações assim o exige, quer dizer, nós precisamos passar por aquilo porque fizemos coisas erradas no passado, praticamos o mal no passado, então nós precisamos sofrer consequências dos nossos atos. É a lei das provações, né? Seja por aquele espírito, seja por circunstâncias da vida que vão nos colher durante a nossa passagem, né? Como também na hipótese do obsidiado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças noviças que o cercam. Às vezes essa obsessão é do encarnado sobre o desencarnado, e aí essa conjunção, né, essa sintonia que existe entre os dois, faz com que ocorra a obsessão. Então, meus irmãos, é isso. Já estou aqui em cima do tempo. A diretoria vai puxar minhas orelhas se eu continuar. Acredito que tenha deixado material para ampla reflexão de vocês, de maneira que,
Só para encerrar, nós vamos ler uma trovinha desse livro aqui, Ideias e Ilustrações, uma trovinha de Casimiro Cunha. Ajuda quanto puderes, espalha a consolação. Ninguém consegue escapar ao tempo de provação. Fechando então, é isso, meus amigos. Vamos fazer o bem, vamos trabalhar, vamos ter fé. Jesus está nos amparando e certamente vai nos ajudar a cumprirmos os compromissos que assumimos. Pessoalmente ou através dos amigos espirituais que em nome dele trabalham. Muita paz a todos, fiquem com Deus e sigamos em frente.